Estamos de volta com o especial da TV Brasil, diretamente aqui do Fórum Social Temático em Porto Alegre. E para encerrar o programa, vamos conversar sobre mídia livre com o editor da revista Fórum e blogueiro Renato Rovai, o produtor e ativista cultural Cláudio Prado e a diretora do curso de comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ivana Bentes. E vocês que estão em casa e quiserem entrar neste bate-papo com perguntas e comentários, podem ir lá no Twitter, @ebcnarede, ou então no nosso site fst2012.ebc.com.br. Antes de iniciar esse bate-papo, esse nosso último bloco, vamos direto a um contato com a Renana Lessa, nossa repórter, que está no campus da URGS. Renana! Nilton, eu estou aqui no campus da UF, né, vocês chamam de URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a todo momento, tanto aqui no campus quanto em qualquer lugar aqui de Porto Alegre, a gente vê gente de todos os tipos, gente com aparência de outras nacionalidades, diversos idiomas diferentes e sempre papos muito ricos, rolando até mesmo numa roda de 3, 4 pessoas. E eu tenho aqui ao meu lado o Renan Saraiva, meu xará, que veio do Ceará, de Fortaleza. Ele está um pouquinho assim encolhido porque ele está sentindo frio, né? Uma diferença aqui para o Rio Grande do Sul. É verdade. E ele vem numa caravana de Fortaleza, ele faz parte do grupo Crítica Radical e veio para reuniões desse grupo e também para formular questões para Rio+20. Isso, Renana, apesar do frio, essa cidade é de um povo caloroso, viu? Então é isso, na verdade nós viemos para um debate, construir um momento, que era o debate da crise, sobre a crise capitalista. Na verdade o nome do debate é Crise, Superação do Capitalismo. Que crise é essa? Superação do capitalismo, emancipação humana já. Né? E esse debate está ligado a uma análise nova que enxerga a crise não a partir das formas tradicionais de lutas de classes ou de dominação de uma classe por outra, mas pela primeira vez, e é um momento raro, traz uma análise que ficou escondida de Marx durante todo o século XX, que é a crítica radical do fetichismo da mercadoria. Portanto, o fato de toda a sociedade estar submetida a um automovimento que se expressa no automovimento do dinheiro e sobre o qual não tem controle, e é preciso, então, para responder os desafios que a crise nos apresenta, entender esse fundamento do sistema para superar essa crise interna e final. Nós estamos dizendo que a crise do capitalismo é a crise final, é a crise do colapso, justamente porque essa dinâmica, autodinâmica, está em dissolução, em autodissolução, na medida em que descartou o trabalho e agora a acumulação que existe no capitalismo é a acumulação de tempo morto. E as mercadorias, portanto, só expressam cada vez mais essa decadência da sociedade fundamentada na mercadoria, em cuja lógica a gente não encontra resposta para esse novo momento que estamos enfrentando. E eu quero uma pergunta, quero que você me diga só sim ou não, para a gente mandar lá para dentro. Você acha que questões como essa que o teu grupo está colocando, elas encontram espaço na mídia hoje, na mídia estabelecida? Cada vez mais estão encontrando, porque nos modos antigos, sim, né, estão encontrando, porque nos modos antigos não havia resposta e agora há uma resposta para a crise e há uma proposta de emancipação social e esse é o nosso objetivo aqui. Isso aí, o nosso papo agora é mídia livre, vamos falar disso, Nilton? É isso aí, Renana, obrigado. Bem, pensando então, né, antigamente a gente falava de uma imprensa livre, hoje esse termo se ampliou para mídia livre. O que significa exatamente? Eu começo? Tá bom, pode. Olha, eu acho que mídia livre, né, enfim, você falou que tem uma história, né, quer dizer, já se falou de mídia alternativa, mídia independente. Eu acho que onde houver alguém produzindo informação, expressão, linguagem de forma autônoma e com liberdade, a gente tem mídia livre. Eu acho que hoje a gente tem um horizonte de cada um de nós aqui é um produtor virtual de informação de comunicação. Então eu entendo a mídia livre como esse espraiamento. Saiu da corporação, saiu da emissora de televisão. O Cláudio Prado faz uma emissão do meio da Rua Augusta com um sofá e com uma câmera. Para mim, a mídia livre é essa possibilidade justamente de desconfigurar o mundo corporativo da comunicação. Na verdade, o digital torna a mídia potencialmente livre. Permite uma mídia livre. Os meios de produção estão na mão das pessoas. Os meios de produção da era da comunicação. Isso talvez Marx não tenha percebido porque ele não tinha o digital na mão. Marx hoje não seria marxista, na minha provocação aqui. Seria mídia livre. Ele seria um hippie digital propondo... Ele já tem até a figura do hippie. Cabelão, barbão, tá tudo certo. E meu parecido, que é o Cláudio Prado. Porque é justamente isso.
A apropriação dos meios de produção, que era um pilar central do pensamento de Marx, hoje é possível sair da lógica da dominação e entrar na outra lógica. É claro que o império contra-ataca, o império da mídia está aí, mas de repente a gente está furando isso. Existe uma coisa muito subversiva. E é um império de uma mídia, né, que a gente pode pensar em um termo mais amplo, né? A mídia das gravadoras, a mídia das editoras, a mídia da cultura. Isso. O que eu acho que é interessante conceituar para diferenciar o que é mídia livre da mídia tradicional comercial. É isso que eu acho que é o que separa. A mídia tradicional comercial pensa a informação como mercadoria e propõe os seus produtos a partir dos resultados que ela pode obter vendendo-os. Isso é clássico. Você monta uma revista numa editora comercial tradicional, se ela não for um sucesso de vendas, você tira ela do ar. No medialivrismo, você disputa a opinião, você cria porque você tem necessidade de produzir, você quer utilizar o seu direito de comunicação. Então isso é importante também, porque nem tudo que está na internet não é conceitualmente medialivrista, no meu ponto de vista. Não, é só A gente pode ter, por exemplo, o site das grandes corporações, né? Das mídias tradicionais, que estão na internet, mas ao mesmo tempo você tem o seu blog, por exemplo. Sim, é isso. Teoricamente, conceitualmente, o espaço que cada um tem no ciberespaço é absolutamente aberto. Eu tenho tanto espaço quanto eu consegui conquistar no ciberespaço. Tem uma coisa assim, importante que ele trouxe, né, quer dizer, nesse conceito de mídia livre, que é a capacidade hoje da mídia, do medialivrismo e da comunicação de organizar os movimentos sociais. A gente viu toda a grito protesto contra a violência em Pinheirinhos, através do que? Dessa mídia. Formas de utilizar a mídia para se organizar, movimentos inteiros, quilombolas, indígenas, que estão usando a mídia, não simplesmente para, enfim, trabalhar com a questão de produção de conteúdo, mas para se organizar, para se conectar, para se organizar, para estar junto, enfim, para produzir cultura. Isso eu acho que é importante também nesse campo da mídia. Isso é um papel novo, né, se formos pensar, porque... Mobilizar através da mídia. Essa mobilização antes, se você era do movimento social, você precisava ir até a porta de uma emissora de televisão, uma emissora de rádio, um jornal, pedir aquele espaço, né? E hoje esse espaço pode ser conquistado. Muitos desses movimentos têm nascido a partir de conexões via rede. Vou dar o exemplo de dois aqui grandes. O Occupy Wall Street surge de um manifesto feito na Adbuster, que é uma revista canadense, inclusive. Não é nem uma revista estadunidense. Você pega, por exemplo, o movimento do Egito, a Primavera Árabe, ele nasce a partir de uma indignação na página do We Are All Khaled Said, que é uma página do Facebook que congrega 1.700.000 pessoas, congregava à época. Então, tem esse potencial organizativo porque é uma plataforma que permite que as pessoas façam um diálogo livre sem mediação midiática. Na verdade, Facebook e Twitter não são mídias sociais, são ferramentas que te possibilitam conectar com uma velocidade enorme em torno das ideias que ou muitos têm, e isso é absolutamente inédito na história. Ou seja, o controle do meio de divulgar suas questões, que vem desde o impedimento das bibliotecas de serem abertas ao público pela própria igreja até todos os desdobramentos de Gutenberg que sempre foram cessados, de repente se abrem com a partir da... E se abrem para o bem e para o mal, porque há pessoas também que têm uma opinião que pode... Todos esses movimentos de intolerância, de ódio, também estão na internet, né? Sim, você tem toda uma outra deriva também, né? Você tem uma esfera pública, eu costumo dizer que a gente tem duas esferas públicas hoje, uma esfera pública controlada e uma esfera pública livre. A esfera pública controlada é dos meios de comunicação tradicional, e a esfera pública livre é dessa multiplicidade de vozes. Eles estão querendo controlar isso também. As sopas da vida, as leis, as leis das gerências. Numa censura dessas novas mídias também, esse termo de uma censura da internet já começa a ser pensado e ser visto também? Então, acabou de sair agora que o Twitter está anunciando que ele pode virtualmente começar a censurar conteúdos de determinados países, relativos a movimentos, palavras, hashtags, ou seja, a gente já viu nesses movimentos mesmo. Até, né, em alguns momentos. Sim, isso já existe, já está acontecendo. Então, né, quer dizer, certamente o Twitter está respondendo a pressões governamentais de tudo quanto é lado. Existe expressão hoje de quem quer controlar de uma forma centralizada, existem pressões para controlar a internet. Isso está acontecendo no mundo todo. No Brasil teve a Lei Azeredo, tem a sopa /pipa que está acontecendo agora no mundo.
Mas, no meu entender, eu sou um otimista, no meu entender, eles chegaram tarde. Eles perceberam tardiamente o grau de subversividade que existe. Você acha que não há possibilidade desses mecanismos serem implantados? Eu te respondo pelo seguinte, o Bush teria fechado a internet se ele pudesse, não teria? Lógico. A internet é uma rede distribuída que não tem uma porta de entrada e saída. Justamente são nós, né? Ou seja, essa que é a grande... Ele poderia fechar. A genialidade de uma mídia como essa. Ele tem como desligar meia dúzia de fios lá e fechar a internet, mas só que não tem poder político para isso. E já está se buscando alternativas também, né, Cláudia? Por exemplo, hoje, ao invés de você deixar tudo num único servidor, as pessoas estão distribuindo os servidores e construindo servidores coletivos. Se você tira a página daqui, ela continua ali. Então, a internet é isso, vai ser gato e rato por muito tempo se eles quiserem controlar. É muito difícil. No Egito eles derrubaram a internet. O pessoal começou a conectar por um servidor da Tunísia. Mas então, é bom a gente dizer assim, é um campo que está em disputa. Em disputa, existe luta contra luta. Cara, eu também sou otimista. Eu acho que é uma disputa que, quer dizer, não sei se já não está ganho. Eu acho que a disputa, ela é Ivana, não estou dizendo que está ganhando. Novas formas de censura, novas formas de apropriação, liberdade. Eu já acho o seguinte. Quando o sistema, com os seus diversos tentáculos malévolos, percebe a internet como potencial inimiga, ela já é maior do que eles. Então existe uma dificuldade aí enorme para esse povo abafar. Mas porque se alguém tivesse percebido... Não tem o poder, né, Cláudio? Eles estão tentando controlar, estão criando... Renato, tem uma pergunta do Twitter aqui para você, é o Anderson Falcão. Como a blogosfera pode construir credibilidade, ainda atribuída a veículos tradicionais, ou mesmo a blogueiros oriundos desses veículos? Quer dizer, tem credibilidade? Fazendo cobertura séria. Por exemplo, no caso Pinheirinho, a gente cobriu, a revista Fórum mandou um repórter para lá, eu fiz a cobertura a partir da redação, entrevistando personagens, e num dado momento se divulgou que haviam mortos e feridos. A Fórum bancou o tempo todo que não havia. A gente tinha cobertura lá e dizia, não tem mortos e feridos nesse momento, não tem confirmação, estamos falando com os líderes. Ou seja, quando você coloca a informação em primeiro plano, você consegue ir ganhando essa credibilidade, essa reputação na rede. Rede é reputação. É o conceito de... Exemplo, quer dizer, a maior enciclopédia hoje, global, é a Wikipedia feita por anônimos, pessoas anônimas, ninguém não tem autor, não tem autoria, e funciona globalmente como a primeira busca que você faz no Google, você cai na Wikipedia. Ou seja, a credibilidade ela é construída socialmente, de forma anônima, por um conjunto de pessoas que, enfim, que criaram uma informação que hoje é legitimada. O reverso dessa informação é que na internet tem um monte de merda, tem muita bobagem, muita loucura. Claro que tem. Mas na verdade, é a exposição da realidade humana. As pessoas falam isso como se na TV tradicional não tivesse. Não, mas a TV... Muita desinformação, ou no rádio tradicional. Aquele papel que você tem que trocar de canal se quiser, né? Não, eu acho que... Vai buscando as coisas. Por mais que você troque de canal na televisão, você está preso a 12, 40, 50, 200, quando tem lá os mesmos canais repetidos N vezes lá pelo seu canal privado. Na internet... Tudo potencialmente está lá. Então, peraí, tudo está lá. Então, esse negócio do tudo estar lá, é bom ou é ruim? Claro que é bom, pô. Agora, se você tem que saber selecionar o que é interessante para ti ou não. Como sempre foi, quando você sai na rua, você tem que saber que porta você entra, que rua você anda, por onde você vai. Cláudia, e tudo mais. Um dado que é isso, a velocidade da contra-informação é tão rápida quanto, ou seja, se você erra, se você censura, ou seja, sai uma coisa no jornal, no dia seguinte tem 100 milhões de pessoas contra-argumentando, discutindo, colocando em xeque. Isso não acontecia, não tinha essa velocidade no jornalismo impresso. Pega o caso da bolinha de papel, que é um caso clássico da cobertura da eleição presidencial. O caso que a versão que a TV Globo quis dar, a bolinha de papel, transformar num OVNI, foi desmascarada em 1h30, 1 hora, por um professor do Rio Grande do Sul e toda a rede no dia seguinte já se acordou com uma outra versão. E a Globo não tocou mais no assunto. Ou seja, inclusive, esse poder contra-informativo é muito importante. A internet e todas as novas mídias, então, mudam o papel das mídias tradicionais? Sem dúvida. Os processos de construção de notícias. Eu acho que tem muita gente hoje que vê televisão. Eu assisto televisão pelo Twitter. Quando eu recebo um link, olha, está acontecendo alguma coisa interessante, a Dilma foi lá fritar um ovo na Ana Maria Braga, entendeu? O Pinheirinho começou. Eu
vejo mais televisão. Eu vejo a repercussão da TV, das mídias tradicionais, no Twitter, nas redes sociais, e vou lá buscar. Acho que as pessoas estão chegando à TV aberta, mas nem sempre estão começando na TV aberta. Eu, antes de entrar aqui, fiquei bisbilhotando o bastidor de vocês aqui. Estou vendo que vocês estão fazendo a tentativa de conjugar a TV com a internet ao vivo e tal. Os blocos anteriores já estão no YouTube, já foram subidos, já foram colocados. E eu acho que, na verdade, daqui a pouco vocês vão poder incorporar o que a gente já fez na Pós-TV. Nós estamos inventando um treco Pós-TV, aliás, estamos juntos nisso aqui. Que é começar a pensar na possibilidade do cara entrar só por conta dele. Em vez de você chamar alguém, o cara entra. Ele se mete no Twitter, ele tem a sua câmera, ele está na rua, ele entra ali, ele está lá, está colocado, está discutindo, está dialogando com isso. Eu acho que essa possibilidade da TV conjugar a internet, parar de achar que a internet é um inimigo da televisão, o medo da Virginia Woolf, quem tem medo da internet, a mídia, se parar de ter medo, faz uma televisão muito mais ágil, muito mais interessante. Hoje a internet é a grande mídia das mídias tradicionais, é uma das grandes mídias. Óbvio, tem milhões de outras funções, mas é quem repercute, quem ecoa. E a questão do acesso a essa informação, né? A gente pode pensar nessa questão do acesso de que maneira? A gente está chegando ao fim do programa, né? Acesso, você diz, a possibilidade de conexão. A população mais pobre, por exemplo. Né? Política pública, né? Tem que ter banda larga, o Plano Nacional de Banda Larga, eu acho que tem que ter formação para a mídia. Ao mesmo tempo, a gente viu, qual o número que a gente viu hoje? São 210 milhões de celulares hoje no Brasil. Hoje em dia, né? Então, você já tem, né? Não existe mais... É preciso fazer que os celulares tenham um potencial de conexão. Você imagina se você tivesse um espaço de banda larga por todas as grandes cidades, pelo menos gratuito e público. Você tem uma tarifa, a pessoa se conecta pelo celular. Não, que não dá. Tem que ter política para tarifa, para baixar tarifa, para baratear. Eu acho que existe necessidade, vai haver, sem dúvida nenhuma, é uma questão de tempo, uma política pública de banda larga que considere vias de acesso digitais, ou seja, as infovias, tão importantes quanto foram as estradas no século XX, para promover acesso. E esta política vai precisar de uma infraestrutura que já existe uma discussão a respeito, embora ela seja mal parada, mas isso é um outro programa. Existe uma coisa importantíssima que é dialogar com a população, com as ONGs, com os pontos de cultura, com a rua, para que a rua comece a entender como é que ela sobe a sua informação, para que a informação venha de baixo para cima do mesmo jeito Isso não vai acontecer. Vai acontecer. A rua já entendeu. Deixa eu falar, Cláudio. Isso não vai acontecer por dádiva. A gente tem que cobrar isso. Não vai acontecer dia menos dia. Acho que vai ter que acontecer por pressão social, os movimentos sociais entendendo isso que vai acontecer. Isso já está acontecendo. A gente tem movimentos de mídia livre, de produção de conteúdo na favela, na Escola de Comunicação Crítica da Maré. Sim, olha, a gente tem 300 casos na parte do país. O que eu estava querendo dizer aqui, Roberto, é que isso está dado para mim. O que nós estamos fazendo aqui, pô? Nós aqui. Então, pronto. Então, na verdade, essa reivindicação, esse treco... Pressionar o governo para que faça. Mas e nós não estamos fazendo isso? Ao dizer na TV Brasil que vai ter que ter isso, que mais cedo ou mais tarde o governo vai ter que entender que isso vai... Isso existe. Tem que deixar um recado para o ministro Paulo Bernardo para que a gente possa ampliar o plano nacional de banda larga. É importante uma questão fundamental, hoje, direito à comunicação. Isso é hoje uma demanda social, uma demanda global, social, que, enfim, precisa reverter em política pública concreta. E aí a questão da mídia, da comunicação, da informação, interferir nas vidas das pessoas. O cara que está sendo removido da favela, Pinheirinho, na luta quilombola, Indira, periferia, os garotos universitários que saem sem emprego. Já vai ter um cara filmando os caras entrando. O cara, por algum acaso, não tem ninguém ainda com o celular, e deve ter. Filmando o quê? Filmando a entrada da polícia no Pinheirinho, filmando lá de dentro. Bem, pessoal, na internet hoje. Esse debate está ótimo. Violência policial com celular. Vocês o apresentador já foi aqui. O debate está excelente. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Né? Estamos pressionados pelo tempo, que também faz parte do fazer televisivo, né? Dessa grade de programação. E estamos ali engessados nela. Mas eu agradeço a presença de vocês aqui e agradeço também a sua audiência, a participação pelo Twitter. E eu agradeço também a Renana Lessa, que está lá no campus da URGS, as rádios que acompanharam o nosso programa, enfim. E o nosso especial está acabando, mas o fórum continua fervilhando por mais esses 2 dias.
a gente espera, né, que numa próxima oportunidade possa continuar debatendo esses assuntos que foram tema aqui do Fórum Social Temático 2012. E para encerrar e continuar nesse clima do fórum, eu queria deixar no ar a ideia de que construir um outro mundo é possível. Um abraço a todos!